Fala, rapaziada de Química Aplicada, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade a esse nosso estudo de introdução à Química Analítica Qualitativa. Lembrando que, pessoal, essa parte que a gente está vendo agora de Química Analítica, uma introdução à Química Analítica, tem tópicos e conteúdos e pontos que a gente precisa ver interessantes não só para a parte da análise qualitativa, mas também tudo isso vai servir no nosso estudo de análise quantitativa, beleza? Então, apesar de a gente estar introduzindo e falando que é uma introdução à análise qualitativa, tudo isso aqui é uma grande introdução à química analítica como um todo, tá? Tanto aspecto qualitativo quanto quantitativo. E hoje a gente vai se debruçar sobre a preparação de amostras, os métodos de separação e operações unitárias e os instrumentos que a gente utiliza para desenvolver esses métodos de separação, essas operações, tudo bem? Tudo isso faz parte, tá? Dessa etapa aqui que a gente viu ontem. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui para vocês que a gente viu o procedimento geral de análise química qualitativa. E depois de a gente obter a amostra, a gente precisa desenvolver um processamento da amostra. Ou seja, a gente tem que tornar a forma de apresentação da amostra de tal maneira que seja possível, na análise qualitativa, identificar o analito e, na análise quantitativa, mensurar qual é a concentração que aquele analito está presente na amostra. Tudo bem? Então, tudo demanda uma preparação. E o processamento da amostra é justamente essa etapa de preparação para identificar ou quantificar o analito, beleza? Então, é sobre isso que a gente vai tratar agora. Os métodos que a gente utiliza, independente da forma que o analito vai se apresentar, certo? Basicamente, são métodos de separação. Antes da gente falar de método de separação, vamos estabelecer uma diferença muito clara aqui entre o que são transformações físicas e o que são transformações químicas. Pessoal, transformação física é aquele tipo de transformação que muda o estado ou a forma de apresentação da matéria, mas não muda a composição. Ou seja, se você pegar uma porção de matéria, por exemplo, como um suco de laranja, no estado líquido, né, na forma de uma solução, você pode mudar a forma de apresentação daquela quantidade de matéria. Como, por exemplo, colocando no congelador. Depois de tempo, você vai ver que você vai ter aquela quantidade de matéria no estado sólido, né? Porque a água virou gelo, né? Passou para o estado sólido. E com isso, a forma de apresentação daquela quantidade de matéria mudou. Se antes estava na fase líquida, mudou para a fase sólida. Então, isso foi uma mudança na forma de apresentação. Mas a composição daquele suco mudou quando você passou do estado líquido para o estado sólido? Não mudou. A quantidade de água é a mesma. A quantidade de açúcares é a mesma. A quantidade de vitamina C é a mesma da composição do estado líquido, certo? Então, trata-se de uma transformação física, uma transformação que muda o estado ou a forma de apresentação da matéria, mas não muda a composição. São exemplos. A gente acabou de dar o exemplo da solidificação, né, com congelamento, mas são outros exemplos. A fusão, a passagem do estado sólido para o estado líquido, a vaporização, a evaporação, a ebulição, a calefação, a condensação, a sublimação, etc. Mudanças de estado da matéria são transformações físicas, diferentemente de transformações químicas, porque as transformações químicas, vão mudar a composição química da matéria. Ou seja, a gente está falando de reações químicas. Então vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um palito de fósforo, certo? E a gente
risca o palito de fósforo na caixa, né, na lateral da caixa, e com isso começa uma reação de queima, né, de combustão, e que a gente observa que parte do palito vai se transformar de tal maneira que o que era madeira no corpo do palito passa a virar um gás, né, que sobe, né, por meio daquela fumaça, e uma certa quantidade vira água também, evapora e sobe com aquela fumaça. Depois de um certo tempo, a gente observa que não existe mais a mesma quantidade de madeira que existia, a forma de apresentação da madeira daquele palito mudou, e uma grande parte da massa daquela quantidade de matéria se transformou do que era um pedaço de madeira a gás carbônico e água evaporada. Ou seja, mudou a composição química daquela matéria que estava apresentada daquela forma. Então, na queima de um palito de fósforo, por exemplo, a gente está falando de uma transformação química, uma reação. No caso, uma reação de combustão. Então, essas são as diferenças entre transformações físicas e transformações químicas, tá? E a gente vai colocar um aspecto. No geral, as transformações físicas são usadas para preparar as amostras e as transformações químicas vão acontecer em algumas análises qualitativas para denunciar ou indicar a presença de um determinado analito, beleza? Agora, quando a gente estiver falando de método de separação, a gente vai estar falando principalmente de transformações físicas, beleza? Mas depois, quando a gente for tratar dos métodos de identificação em si, a gente vai estar falando de processos que vão ter reações químicas, ou seja, transformações químicas, certo? Então, fique muito bem clara essa diferença entre transformação física e transformação química, beleza? Bom, entendido isso, vamos começar a falar de quais são os métodos de separação mais comuns. A grande parte deles são utilizados no preparo de amostras para análises, ok? Então, os métodos de separação se baseiam basicamente, se classificam, melhor dizendo, de acordo com o tipo de fase que está envolvida na separação, certo? Quando a gente está falando de separação, tá? A gente está falando essencialmente de separação entre fases, ok? Então, no geral, a nossa amostra pode estar presente na forma de uma mistura e a gente está interessado em identificar um determinado analito que está em uma fase daquela mistura. Qual que é o nosso objetivo? Portanto, o preparo da amostra é separar as fases para chegar no analito e ver se ele está lá realmente. Então, os métodos de separação se classificam de acordo com as fases que estão envolvidas, né, na mistura. Então, nós temos processos de separação sólido-líquido, ou seja, quando a gente quer separar uma fase sólida de uma fase líquida. Gás sólido, quando a gente quer separar uma fase gasosa de uma fase sólida. Líquido-líquido, quando nós queremos separar uma fase que é líquida de outra fase que também é líquida. E processo de separação sólido-sólido, né? E quando nós queremos separar dois sólidos que compõem fases diferentes que estão presentes numa mistura. Beleza, pessoal? Então, esses são os tipos de processos de separação. A gente vai lidar agora com os métodos em si e classificá-los enquanto a gente vai observando, beleza? Então, por exemplo, vamos falar primeiro da filtração. A filtração é um método de separação que serve tanto para separar uma fase sólida de uma fase líquida, quanto uma fase gás de uma fase líquida. Pô, todo mundo está habituado a entender a filtração como um processo de separação sólido-líquido. Não é fácil de enxergar. Por exemplo, quando a gente está falando de uma mistura que contém água e pó de café solúvel, a gente separa o sólido, que é o pó de café, com o coador, que nesse caso atua como um filtro, né? E permite que só a solução que contém
a infusão de café, desça e atravesse o coador, atravesse esse filtro e desça para um recipiente, não é verdade? Então, trata-se de um processo de separação sólido-líquido. O líquido é a solução e o sólido é o pó de café que fica retido no filtro. Beleza. Mas aí você pergunta, pô, que exemplo que a gente tem de separação gás líquido por filtração? Tá aqui, ó, um aspirador de pó. Você pergunta, pô, como é que a gente consegue tirar a poeira depois que a gente suga o pó com um aspirador? O que acontece é que o aspirador tem um sistema de filtro, né? Que funciona justamente atuando para separar a poeira do ar, né? O que vai acontecer? Aquela mistura de ar e poeira é sugada para cá, para dentro, e aqui dentro tem um filtro que deixa o ar passar e retém a poeira. Portanto, também é um processo de separação desse tipo gás líquido baseado numa barreira física que é o filtro, certo? E aí no laboratório, quais são os materiais que a gente utiliza para fazer uma filtração? A gente utiliza funil e papel de filtro. Então, a barreira que a gente utiliza para fazer essa separação é justamente o filtro, certo? Então a gente sempre vai precisar, além dele, de um funil para atuar como se fosse o coador de café, beleza? Então esse é um exemplo de separação sólido líquido e gás líquido. Vamos bater em outro exemplo agora, tá? Outro processo, outro método de separação é a decantação, que é tanto um método de separação sólido-líquido quanto líquido-líquido. Aí alguém pode perguntar, pô, o que é decantação? Todo mundo que já pegou água de um rio barrento sabe, para beber, sabe o que é decantação. O que acontece? Você coleta a água do rio, aí você tem lá uma mistura de sólidos, né? Que é todo aquele cauchy, todo aquele barro, né? Aí você deixa aquele recipiente descansando por um tempo. Você vai observar que os sólidos, por serem mais pesados que o líquido, vão tender a descer para o fundo, né? E o líquido vai ficar em cima, né? O líquido, no caso, a água que você vai utilizar para beber. Esse processo é justamente a decantação, beleza? Olha aqui, ó. Comumente, a gente costuma fazer em laboratório com um funil, certo? A gente chama de funil de decantação, a gente viu na nossa aula de soluções. A gente pode utilizar o funil, ele vai atuar dessa maneira, de forma que vai agregar no fundo do recipiente todas as partículas sólidas que após um longo tempo, né, após um longo período, vão tender a descer por serem partículas mais pesadas que o líquido. Com isso a gente vai separar a fase sólida, que vai ficar aqui embaixo, da fase líquida, que vai ficar aqui em cima. E aí o mesmo princípio vai se aplicar quando nós utilizarmos a decantação para separar a mistura líquida-líquida. Ou seja, quando nós temos dois líquidos, o que vai acontecer? Se nós tivermos dois líquidos de densidades diferentes, como por exemplo água e óleo, o que vai acontecer é que a água, por ser mais densa, vai tender a ficar no fundo do funil de decantação. E o líquido mais leve, menos denso, vai ficar aqui em cima. Então, o funil de decantação é o material que a gente utiliza, e esse método de separação serve tanto para separar sólido de líquido, quanto uma fase líquida de outra fase líquida. Ou seja, duas fases líquidas que tenham densidades diferentes. Beleza, pessoal? O próximo método que a gente vai ver, esse é muito importante, se utiliza muito mesmo, certo? É a centrifugação, certo? E a gente vai dar uma olhada especial nesse método. É o método de separação sólido-líquido, certo? Que se baseia na utilização deste equipamento aqui, que a gente também viu no laboratório, agora a gente vai falar em mais detalhes sobre ele. Esse equipamento aqui, que é a centrífuga, a gente utiliza para separar
numa mistura que contém sólidos e líquidos, a centrífuga, tá? E vai receber a amostra que você quer separar a fase sólida da fase líquida em um tubo de ensaio, como esse aqui. Então, o que que acontece? A gente coloca o tubo de ensaio, né, dentro dessa centrífuga, claro, em posições bem equilibradas, para que o equipamento não trepide, né, não balance enquanto ele estiver girando. E o que que vai acontecer? A partir do momento que a gente fecha a tampa e liga esse equipamento, a centrífuga vai fazer esse eixo aqui girar, e aí todos os tubos de ensaio que contêm as amostras que você quer separar a fase sólida da fase líquida vão ficar girando a altas rotações. O que que a gente lembra da física? A gente lembra que quando existe um movimento circular, existe sempre a atuação de uma força centrífuga. Uma força centrífuga é uma força que empurra a matéria na direção radial para fora do movimento circular. Ou seja, à medida que os tubos vão girando, o material dentro do tubo vai sendo empurrado para fora desse movimento circular por causa da força centrífuga. E com isso, o que vai acontecer? As partículas mais pesadas dentro do tubo, ou seja, as partículas sólidas, elas vão sendo empurradas e ficando retidas aqui, ó, no fundo. Porque aqui, ó, a centrífuga está girando. À medida que ela gira, esse tubo, que inicialmente está na posição vertical, vai ficando na horizontal, porque o movimento é extremamente rápido. São o quê? 3.500 rotações por minuto, ou seja, é uma coisa muito rápida. E com isso, a força centrífuga vai sendo tão mais rápida quanto maior é a rotação. Com isso, o que vai acontecer? As partículas sólidas mais pesadas, se vão sendo empurradas para fora, elas vão sendo empurradas para o fundo do tubo que está na horizontal, girando aqui. Com isso é possível separar as fases que estão presentes, por exemplo, em uma amostra de sangue. É verdade? O que vai acontecendo? As hemácias e as plaquetas, que são partículas mais pesadas, vão tendendo a se acumular no fundo do tubo de ensaio. Outras partículas mais leves, que as hemácias e as plaquetas, se acumulam aqui no meio. O plasma sanguíneo, que é mais leve ainda, fica na parte de cima, tudo bem? Por isso a gente tem uma separação bem definida entre as fases que compõem a amostra. E é com isso que a gente consegue separar uma amostra de sangue. Beleza, pessoal? Aí, o que a gente tem para falar em específico sobre a centrifugação? Como eu falei, é uma coisa tão importante, um processo que se utiliza tanto exaustivamente em química analítica, que a gente tem que entrar em detalhes sobre alguns conceitos, alguns termos que a gente vai usar muito daqui para frente. Então, o que acontece? Inicialmente você tinha uma solução. Vamos dar o exemplo da amostra sanguínea novamente. Você tinha uma solução, né, que era aquela amostra de sangue que tem um aspecto homogêneo, né? A gente chama de solução justamente porque aquela mistura tem um aspecto homogêneo. Quando você olha para o sangue, você não consegue diferenciar fases. É só aquela mistura avermelhada, não é? E o que acontece? Na verdade, a gente enxerga como uma solução porque a gente não consegue enxergar a olho nu que naquele meio existem, como a gente viu, células que têm um comportamento parecido com partículas sólidas, né? Tem as hemácias, tem leucócitos e outros tipos de células. E aí o que acontece? Se elas se comportam como sólidos, apesar de a gente não conseguir enxergar olho nu para a gente é uma solução, na verdade, o que a gente tem ali, aquela mistura, é uma suspensão, beleza? O que é uma suspensão? Uma suspensão é um tipo de mistura entre líquido e sólido em que as partículas sólidas ficam suspensas aqui, ó, ao longo de
toda a amostra líquida, certo? Então, é isso que acontece. A gente tem aquela amostra hemácias aqui em cima, 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 e por isso a gente consegue observar todo como uma mistura homogênea avermelhada. Na verdade, o que tem é que as partículas estão todas bem distribuídas, porém, cada partícula individualmente se comporta como um sólido. Cada partícula que eu estou falando é essas células. Aí, o que acontece? Depois que a gente faz a centrifugação, como a gente acabou de ver aqui, essa imagem, o que a gente vai ter? A gente vai ter a presença de algumas fases bem definidas. Geralmente, nas análises químicas, a gente tem só duas fases bem definidas. Aqui a gente observou três, né? Porque se trata de uma amostra biológica, né? Mas, no geral, nas análises químicas, a gente tem duas fases definidas após a centrifugação. Que fases são essas? Sobrenadante e precipitado, certo? O sobrenadante é essa parte líquida que fica na fase superior do tubo após a centrifugação. O precipitado contém a fase sólida que fica no fundo do tubo após a centrifugação. Então, pessoal, a centrifugação, como eu já falei, é um dos procedimentos mais utilizados em análises sistemáticas qualitativas, assim como em outros tipos de análise. Por isso que a gente está dando mais detalhes nela. Aí, como a gente acabou de mostrar, após a centrifugação a gente tem a fase líquida que fica na parte de cima e por isso é chamada de sobrenadante. Mas outra forma muito comum de chamar essa fase aqui de cima é centrifugado, beleza? Então, o líquido que fica na parte de cima depois da centrifugação é o sobrenadante, né? E o sólido que fica na parte de baixo após a centrifugação é o precipitado, beleza? Então, é isso. Trata-se de um processo de separação sólido-líquido, cujo material que a gente utiliza é o tubo de ensaio e a centrífuga, né? É muito utilizado em análises qualitativas, né? E qualquer outro tipo de análise se baseia na separação de uma suspensão, de tal maneira que após a centrifugação, por causa da ação da força centrífuga, a gente tem uma fase líquida na parte de cima e uma fase sólida na parte de baixo. A fase líquida a gente chama de sobrenadante ou centrifugado, e a fase sólida a gente chama de precipitado. Beleza, pessoal? Vamos falar agora de outro método de separação, também é um método que se utiliza para a separação de sólido e líquido, tá? É a cristalização, beleza? O que é a cristalização? A cristalização é um processo que se baseia na formação de cristais do sólido que está presente imerso na fase líquida. Para isso a gente utiliza ou um Becker ou um Erlenmeyer no laboratório. Tá? Como esse exemplo aqui que a gente está vendo o processo de cristalização de um determinado sal, né? E por meio desse processo a gente consegue observar mais claramente a diferença entre a fase sólida e a fase líquida, né? É um processo que também é utilizado nas salinas para a produção do cloreto de sódio, né, que compõe principalmente o sal de cozinha, beleza? Uma das formas de conduzir a cristalização, pessoal, que é mais utilizada em laboratório, é a redução da temperatura. Por quê, pessoal? O que acontece? À medida que a gente reduz a temperatura de uma solução, a solubilidade daquele soluto diminui. E aí a gente vai reduzindo a temperatura de tal maneira que a solubilidade vai diminuindo cada vez mais. E com isso vai acontecer o quê? Se o soluto não é mais solúvel no solvente, ele vai começar a fazer as suas ligações iônicas entre si, né? Ou covalentes, o que seja, e formar cristais, né? De sólido, já que ele não é mais solúvel no solvente.
E aí esses cristais vão se formando à medida que a solubilidade vai diminuindo, até que chega um ponto que você consegue chegar num ponto crítico, né, de solubilidade, em que a maior parte do que era o soluto presente naquela solução já está presente na forma sólida como de cristais, beleza? Então, esse método de separação sólido-líquido e que baseia-se, uma das formas mais comuns de se conduzir, baseia-se na a redução da temperatura para diminuir a solubilidade do soluto e com isso o soluto que estava dissolvido na solução começa a se transformar em um sólido que vai compondo cristais à medida que a solubilidade diminui. Beleza, pessoal? Outro exemplo que a gente tem de método de separação sólido-líquido, na verdade, eu até abri um parênteses, não é exatamente um método de separação, tá? É um método de identificação, mas que a gente comumente trata como um método para distinguir uma fase sólida de uma fase líquida, que é a precipitação. Então, da mesma maneira que eu acabei de falar que quando a temperatura diminui, a solubilidade diminui, existem alguns determinados processos em que, mesmo a temperatura ambiente, um determinado soluto não é solúvel em uma solução. Aí o que vai acontecer? Esse soluto, por não ser solúvel, se mantém na fase sólida e começa a precipitar. O que é precipitar? Precipitar, ele se aglomerar na forma de pequenos grupos de sólidos, como uma suspensão na solução. A gente observa isso simplesmente com um tubo de ensaio ou proveta. Então, por exemplo, a solução de permanganato de potássio, cujo solvente não consegue mais dissolver o soluto, vai se comportar de que maneira? Quando a gente coloca mais soluto nessa solução, a gente observa que as partículas sólidas não dissolvem mais no solvente. E com isso, olha o que vai acontecer. Ó. Os sólidos vão ficando em suspensão, que é justamente a precipitação. E quanto mais sólidos a gente tiver, o tempo pode ocorrer a decantação, beleza? Então, aqui no fundo a gente observa o material sólido decantado e aqui, ó, no meio do tubo, pela coloração, a gente observa que tem muito material precipitado. Olha aqui, aqui em cima a gente também observa ó, material precipitado, certo? Então, no geral, métodos de análise qualitativa clássicos que a gente vai utilizar para identificar cátions e ânions baseiam-se justamente nesse aspecto aqui, na precipitação. A gente vai identificar se um cátion ou um ânion está presente quando a gente observar que um determinado sal, ou base, ou óxido daquele cátion ou daquele ânion precipitar no nosso tubo de ensaio. Então, se ele precipitar, ele vai conferir à mistura uma determinada coloração e a gente vai conseguir determinar se aquele cátion ou aquele ânion está presente ali. Isso a gente vai ver em detalhes nas próximas aulas, beleza? Então, isso é a precipitação. É um método de identificação pela separação de duas fases sólidas, ou de duas fases, uma sólida e uma líquida. Vamos falar agora de métodos de separação das sólidos, certo? A gente já falou da filtração, mas outro método que existe e é muito utilizado, inclusive é utilizado em análises qualitativas, é a sublimação, pessoal. O que é a sublimação em si? Quando a gente fala sublimação, nada mais é que a mudança da fase sólida para a fase gás direto, tá? Ou da fase gás para a fase sólida, certo? Então, a gente está muito acostumado a observar as mudanças de fase sempre numa sequência, né? Por exemplo, como que a gente transforma gelo em vapor d'água? A gente observa que quando a gente aquece o gelo, né, que é água sólida, ela vai derretendo, né, aquele gelo vai passando a água para o estado líquido, e à medida que a água no estado líquido
está aquecendo, a gente observa que ela vai começando a ebulir, né, a evaporar, e aí, depois de um longo processo, né, a gente nota que aquela água no estado líquido passou para o estado gás, né? Ou seja, uma sequência, né? A sublimação é uma mudança de fase direto do estado sólido para o estado gás. Aí você pergunta, pô, onde é que acontece isso? De uma substância passar direto do estado sólido para o estado gás. Tem dois exemplos aí. Você já viu gelo seco? Sabe que, na verdade, é composto por partículas sólidas, né? De repente, aquelas partículas sólidas começam a se transformar num gás, sem passar pelo estado líquido antes. Ou seja, gelo seco, né, que é o dióxido de carbono, sublima na temperatura ambiente. Outro exemplo muito comum é a naftalina. Com a naftalina, que está presente naquela forma sólida, aquelas bolinhas, né? Quando a gente observa depois de um longo período, as bolinhas sumiram. Como que elas sumiram? Ou diminuíram muito de tamanho? Elas diminuíram muito de tamanho ou sumiram porque passaram para o estado gasoso, beleza? Ou seja, elas sublimaram também, certo? Então é isso que é a sublimação, é o método de separação gás-sólido. A gente utiliza na sublimação, em geral, vidro de relógio e papel de filtro, tá? Os equipamentos de laboratório. Bom, aqui está o gelo seco, né, que eu dei como exemplo de sublimação, mas um exemplo de, de método de separação em que a gente utiliza a sublimação é esse aqui, ó. Como que a gente separa areia de... Como a gente separa a areia do iodo, por exemplo? Bom, basta a gente colocar, né, essa nossa amostra num recipiente, num becker. Essa amostra vai ser aquecida aqui embaixo por um equipamento que a gente vai ver também como é que chama, chamado bico de Bunsen. E aí, à medida que vai aquecendo, o que vai acontecer com essa mistura? O que vai acontecendo com essa mistura? O iodo que está preso na areia, ele vai sublimar direto do estado sólido para o estado gasoso. E aí vai se formando vapor de iodo acima da areia, que vai subindo, né? Porque o vapor sempre sobe. Aí o que acontece? Se esse recipiente está fechado com um vidro de relógio e tampado um, com papel de filtro embaixo do vidro de relógio, o vapor de iodo não vai escapar. Ele vai ficar preso no papel de filtro. E aí, quando ele atingir o papel de filtro, que está numa temperatura menor, ele vai imediatamente ressublimar, ou seja, ele vai passar de volta do estado vapor para o estado sólido, entendeu? Então, esse tipo de processo, a sublimação, também se utiliza muito em análises qualitativas, certo? E baseia-se na separação entre um gás e um sólido, certo? Ah, detalhe, tá? Também pode ser muito utilizado para separação gás líquida, tá? Vou falar de outro método, a evaporação, baseia-se na separação de uma fase sólida de uma fase líquida. O material que a gente pode utilizar é o rotoevaporador. É outro detalhe também. Ele não é só utilizado para separar sólidos de líquidos, mas também duas fases líquidas diferentes, tá? Ou seja, é utilizado para separação sólido-líquido e líquido-líquido, tá? Bom, alguém já se perguntou como é que a gente produz leite condensado? O leite condensado é produzido justamente a partir da evaporação de uma certa amostra de leite comum. Então, o que acontece? À medida que a gente evapora, o que é feito nesse processo? É feito o aquecimento da amostra de leite comum. E aí, à medida que aquece, o que vai acontecer? Vai chegar uma certa temperatura em que a água presente no leite começa a evaporar. A água evapora, e aí quanto menos água tem, mais a solução vai ficando concentrada, certo?
ou melhor dizendo, condensada. Então, por isso que a gente chama de leite condensado, certo? Então, esse é um exemplo de método de separação líquido-líquido, né? Ou seja, da mistura da água, da mistura de leite, que se baseia na evaporação, certo? O equipamento de laboratório que a gente utiliza para conduzir isso é o rotoevaporador, que é esse equipamento aqui. O que a gente tem no rotoevaporador? A gente tem um, um, um recipiente, certo? Esse recipiente aqui ele vai ser aquecido, e a gente costuma chamar de banho, né? Um banho-maria, né? Ele vai ser aquecido. E o que vai acontecer? A nossa amostra que a gente quer separar por evaporação vai ficar dentro desse balão de fundo redondo. Esse balão de fundo redondo vai sendo girado. E aí o que acontece? À medida que a amostra vai sendo aquecida por banho-maria, a fase mais volátil vai sendo evaporada. E aí, à medida que ela vai sendo evaporada, a gente vai separar uma fase mais volátil da fase que vai ficar aqui dentro da amostra. Beleza? Se fosse o caso do leite condensado, o que vai acontecer? A amostra de leite que fica aqui dentro ia se comportar de tal maneira que, com o aquecimento, a água ia evaporar para cá, né? E todos os outros constituintes, né, do leite vão ficando aqui concentrados no interior desse balão, certo? Então, a evaporação é outro método de separação, fazendo a separação sólido-líquido ou líquido-líquido também, tá? Outro método de separação que é muito utilizado, nesse caso, na separação sólido-líquido, é a secagem, tá? Então, o que acontece? Às vezes, no processamento da nossa amostra, a água pode se comportar como uma substância que interfere nas nossas medidas. Então, a gente precisa, até para a amostra, tirar a água, remover a água da nossa amostra. E como que a gente pode fazer isso? Através de um processo de secagem, em que a gente utiliza como equipamentos ou o dessecador ou a mufla. Então, exemplo que eu acabei de dar, né? Se a gente tem uma amostra sólida, a água pode interferir na nossa análise. O que a gente precisa fazer é remover a umidade da amostra sólida. Como que a gente remove a umidade? Usando um processo de secagem. Então, exemplo, secador. Nada mais é que essa câmara aqui, tá? Todo laboratório tem essa câmara. Essa câmara contém sílica gel aqui na parte de baixo. O que vai acontecer? Depois de um longo período de tempo, a sílica gel vai atuar absorvendo a umidade do ar nessa câmara. Então, a umidade que está presente na amostra vai escapando para o ar. E aí a umidade que está no ar vai sendo absorvida pela sílica gel. E assim a gente consegue remover a água de uma amostra sólida. A mufla nada mais é que um forno com uma temperatura controlada, que atua da mesma maneira, só que de uma forma mais ativa, pela diferença de temperatura. Ou seja, uma vez que a temperatura do ar dentro da mufla está mais alta, a umidade é menor. E aí, quando você coloca a sua amostra aqui dentro da mufla, o que vai acontecer? A umidade da amostra vai tender a escapar no ar da mufla, que está numa temperatura mais alta e, portanto, está mais seco, certo? E aí, com o tempo, a gente vai observar que a umidade da amostra vai diminuir significativamente. Beleza, pessoal? Então, a secagem é outro método de separação, nesse caso baseado na separação sólido-líquido. Vamos falar agora da extração, que é um método de separação líquido-líquido muito utilizado. Tá? A gente utiliza o funil de decantação também. Então, no que se baseia a extração? A extração se baseia em você separar um determinado componente que seja mais miscível em uma fase que outra, certo? Exemplo. Um exemplo, como que a gente pode separar a cafeína de uma mistura que contém essa substância? Por exemplo,
chamate. Como que a gente pode extrair uma substância, que é a cafeína, misturada numa solução de chamate? Bom, a gente pode utilizar um solvente que é o diclorometano. O diclorometano é um solvente apolar, um solvente orgânico, certo? E o chamate é uma solução cujo principal solvente é a água, que é um solvente polar. A gente já viu que polar não se mistura com apolar. Só que o que acontece? A cafeína ela é mais solúvel no diclorometano que na água. O que acontece? Para a gente separar a cafeína do chamate, a gente coloca aqui no funil de decantação uma certa quantidade de chamate, depois a gente coloca uma certa quantidade de diclorometano, a gente chacoalha bem esse funil para as duas fases entrarem em contato bem íntimo. O que acontece? Se uma fase é polar e a outra é apolar, claro que elas não são miscíveis, elas não se misturam. Mas à medida que a gente for chacoalhar esse funil de decantação, as fases vão entrar em contato mecânico mesmo. Daí, à medida que elas entram em contato, a cafeína, que está na fase polar, que é o chamate, vai tender a se difundir na fase apolar, que é de clorometano. Daí, depois de um longo tempo, como eu já acabei de citar, uma fase não é miscível com a outra, e o diclorometano fica na parte de cima do funil, e a água, que é mais pesada, a água do chamate, tende a decantar para o fundo do funil, certo? E aonde que foi parar a cafeína? A fase do diclorometano que ficou em cima. Saiu da fase aquosa polar do chamate e foi para a fase apolar, que é o diclorometano. Então, com isso, a gente conseguiu extrair a cafeína da fase aquosa para a fase apolar e a gente separou esse componente da mistura. Então, esse é um processo de separação líquido-líquido, que a gente utiliza um funil de decantação, que baseia-se na diferença de miscibilidade de um componente entre duas fases. Beleza, pessoal? Então, a extração também pode ser muito utilizada nos nossos procedimentos analíticos. Outro exemplo de separação líquido-líquido, acho que também pode ser utilizado para separação sólido-líquido, é a destilação. Pessoal, a destilação utiliza um material que é um conjunto de equipamentos, na verdade, um conjunto de destilação, que pode ser basicamente uma manta de aquecimento, um balão de destilação, que geralmente é um balão de fundo redondo, e um condensador. Pessoal, como é que funciona a destilação? A destilação nada mais é do que um processo que separa duas fases a partir da diferença de volatilidade de uma fase em relação à outra. Aí você pergunta, porra, o que é volatilidade? Bom, todo mundo vai entender o que é volatilidade quando lembrar que a gente não deixa um recipiente que contém álcool aberto, porque a gente lembra que o álcool foge, né, por assim dizer, do recipiente. O que é esse fugir do recipiente? Significa que aquela substância, no caso o álcool, ele tende a evaporar muito fácil a temperatura ambiente. Mais fácil que a água. Não tem problema a gente deixar uma garrafa de água estampada. Mas após um certo período, uma garrafa que contém álcool destampada, a gente vai observar que a quantidade de álcool diminuiu. Por quê? Evaporou. Por que ele evaporou mais do que o que tem na garrafa de água? Porque ele é mais volátil. Então, a destilação se baseia nisso. Um, um exemplo que a gente pode dar para explicar o princípio da destilação
Um exemplo que a gente pode usar para explicar o princípio da destilação e a utilidade desses equipamentos é a separação de uma mistura entre a água e álcool. Tá? O que acontece? Como que a gente consegue separar uma mistura que contém água e álcool? A gente observa, se a gente misturar água e álcool, e a gente tem ali uma solução, uma mistura homogênea. Então, a gente tem que lançar a mão desse método para separar o álcool da água. E como que a gente faz? Bom, basta a gente colocar a mistura dentro do balão de destilação e colocar esse balão de destilação sobre uma manta de aquecimento, ou seja, uma manta que está constantemente aquecendo a uma determinada temperatura. Essa determinada temperatura tem que ser próxima da temperatura de ebulição do componente mais volátil. Então, o que a gente observa? A água ela evapora a temperatura ambiente em torno de 100 graus Celsius, mas o álcool evapora a temperatura ambiente. O álcool que eu estou falando é o etanol. O etanol evapora a temperatura ambiente em torno de 78 graus Celsius. Então, ele evapora antes da água. Ou seja, a gente tem que manter esse aquecimento em torno dessa temperatura. O que vai acontecer? Vai acontecer que, se essa mistura está sendo aquecida em torno de 78 graus Celsius, o álcool vai evaporar. Mas a água vai evaporar? Não tanto. Ela vai evaporar muito menos, porque a temperatura de evaporação dela é 100 graus Celsius, né? Então, quem vai evaporar mais vai ser o álcool, o etanol. Ou seja, ele vira vapor aqui dentro. E como que a gente faz? À medida que ele vira vapor, ele vai escapando para esse tubo. E esse tubo vai estar justamente conectado com um condensador. O que é o condensador? É um equipamento que serve para resfriar um fluido. Ou seja, se o álcool entra aqui a 78 graus, a gente vai fazer o quê? Se ele é um vapor desse lado aqui desse tubo, a gente vai fazer com que ele resfrie, voltar para o estado líquido e a gente recuperar o álcool no estado líquido. Para isso que a gente utiliza o condensador. Então, o condensador nada mais é do que um tubo que passa por fora desse tubo onde está a mistura que tem mais álcool, e esse tubo vai trocando calor com o tubo de destilado, certo? O tubo que contém o álcool. À medida que ele vai trocando o calor, o que acontece? Vamos supor que quem esteja trocando calor com esse tubo seja a água. Então, tem uma entrada de água a uma certa temperatura baixa. O que vai acontecer? A água que está numa temperatura baixa vai começar a receber o calor desse vapor de álcool. À medida que ela vai recebendo o calor, o álcool vai diminuindo a temperatura, certo? Porque ele está dando o calor a essa água que está circulando aqui no condensador. Depois disso, né, depois de passar por esse condensador, chega um certo ponto que o álcool, que antes de entrar no condensador era vapor, volta para o estado líquido, já que a temperatura dele diminuiu. E aí a gente consegue recuperar o álcool do estado líquido. A gente chama essa fase aqui de destilado, certo? Ou seja, o destilado é o álcool que a gente evaporou e recuperou o estado líquido no condensador. E quem que ficou no balão? Ficou a água. A água, majoritariamente, não evaporou. Com isso, a gente conseguiu separar a fase água da fase álcool, certo? Ou melhor dizendo, perdão, a gente conseguiu separar a água do álcool de uma mistura homogênea. Beleza? Então, a destilação é utilizada em separação líquido-líquido. Aí você pergunta, pô, dá para separar sólido líquido com destilação? Dá. Vamos dizer que você queira separar uma solução que contém sal, né, cloreto de sódio e água. O que você faz? Basta você aquecer a mistura na temperatura de ebulição da água. Porque o que vai acontecer? Aí a água é quem vai evaporar, em torno de 100 graus Celsius. Mas o sal evapora a 100 graus Celsius? Não, o sal é um sólido, certo? Sendo um sólido, ele não vai evaporar. Então, com o tempo, o que a gente vai observar? Que a água vai evaporar
e vai ser recuperada no condensador, no estado líquido, e o sal, uma vez que não evapora, fica contido aqui dentro do balão de destilação. Então, dessa maneira, a gente consegue separar também o sólido de um líquido por meio desse processo. Beleza, pessoal? Então, essa é a destilação que a gente utiliza para separar sólido de líquido e líquido de líquido, certo? Finalmente, vamos falar de processos de separação sólido-sólido, em que a gente tem como exemplo a peneiragem. Com um método em que a gente utiliza peneiras ou bandejas vibratórias para separar sólidos pela diferença de tamanho dos grãos do sólido, né? Ou seja, a gente consegue, peneirando, separar sólidos que têm tamanho de grãos menores de sólidos que têm tamanho de grãos maiores. A gente pode fazer isso em sequência usando bandejas vibratórias, que nada mais são que peneiras utilizadas em sequência. Ou seja, a gente utiliza uma peneira com tamanho de furo maior em cima, um tamanho de furo menor embaixo, outro tamanho de furo menor ainda e com outro tamanho de furo menor ainda na sequência. À medida que a gente vai vibrando essa peneira, os sólidos mais finos vão tendendo a ficar retidos nas peneiras de baixo, certo? Então, a peneiragem, processo de separação sólido-sólido, também é um método que a gente utiliza para separar fases e, portanto, para preparar amostras. Bem? Nesse caso, para preparar amostras no estado sólido, certo? Finalmente, a gente também pode lançar mão do processo de separação sólido-sólido, que é a separação magnética. Quando a gente tem, no meio de uma mistura sólida, algum material, algum dos componentes sólidos que é ferromagnético, a gente pode simplesmente utilizar um ímã, de tal maneira que o ímã vai atrair majoritariamente aquelas partículas ferromagnéticas. Então, por exemplo, uma mistura entre malha de ferro e areia. Como que a gente mistura? Pô, é difícil, não dá para tratar de malha de ferro. Então, o que a gente faz? Pega um ímã, e aí o ímã vai atrair o material ferromagnético, que é a malha de ferro. Com isso, a gente separa mecanicamente essas partículas sólidas das outras partículas sólidas que são areia. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente deu uma passada por todos os processos todos não, tá? Os principais processos de separação entre fases, e eles são muito utilizados no preparo de amostras, nos nossos procedimentos de análise qualitativa, e que a gente vai ver na próxima semana, esses procedimentos, beleza? Então, com isso, quem tiver alguma dúvida nessa parte, pode me consultar. E logo mais eu vou estar liberando uma lista de exercícios para vocês praticarem essa parte. Beleza? Então, mando um abraço para todo mundo. Tenham todos um ótimo estudo.